Oi, pessoal, eu sou a Evu Leal, sou nutricionista. Sejam muito bem-vindos ao Desafio de Verão Boa Forma. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre os materiais que vão ser disponibilizados e sobre os materiais que também já foram disponibilizados, para que vocês consigam entender um pouquinho melhor e para que vocês saibam como é que vai acontecer cada coisa. Então, o desafio de Verão Boa Forma, ele foi criado justamente para vocês conseguirem adotar novos hábitos alimentares, um novo estilo de vida mais saudável, para que vocês consigam, não só durante esses 30 dias, mas para o resto da vida de vocês, consiga uma adoção de hábitos saudáveis. Então, por isso que foi criado o plano alimentar, e a planilha de treino. O plano alimentar foi criado justamente para que vocês consigam saber como é uma alimentação saudável, uma base de uma alimentação saudável, e a planilha de treino foi para dar um incentivo a vocês no treino, para aquelas pessoas que já treinam e para as pessoas que também não treinam, não fazem nenhuma atividade física. Então, por isso, foi criado esses materiais. Dentro desses materiais são fornecidos plano alimentar, cadernos de receitas, a planilha de treino, o grupo. A gente também disponibiliza os desafios diários, porque quando a gente faz um grupo de desafio, normalmente é para realmente a gente conseguir interagir com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente. Por isso que foi criado o grupo. E o grupo, obviamente, do desafio. Então, quando a gente cria esse grupo de desafio, a gente cria colocando pessoas que têm o mesmo objetivo da outra, ou seja, o mesmo objetivo da adoção de novos hábitos saudáveis, o mesmo objetivo de ter uma alimentação mais saudável. Então, por isso que um grupo com diversas pessoas, para que uma consiga motivar a outra e também para aprender a se alimentar de uma forma mais correta, aprender também a se hidratar corretamente, aprender a fazer um exercício físico de uma forma correta. Então, por isso, o grupo do desafio. Então, sejam muito bem-vindos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é que vai ocorrer. Eu já mandei o formulário. O formulário eu peço que entregue até o dia 10, ou seja, até amanhã, no máximo até terça-feira. Esse formulário contém pedindo o peso, as circunferências e fotos. Nessas avaliações, a gente vai avaliar como está a sua composição corporal. Então, por isso que é importante vocês mandarem essas informações. E por isso que eu pedi para mandar no privado, porque são informações que são pessoais, então não tem por que você colocar no grupo para outras pessoas verem, porque realmente fica chato, né? Então, por isso que foi pedido para mandar no privado. Então, esse formulário você pode mandar até no máximo terça-feira, para a gente ver qual é o seu peso, ver as suas medidas, as fotos também, que ajuda para ver os parâmetros, se vai ter alguma evolução e aonde que vai ser essa evolução. Porque às vezes a gente fica focado muito no peso. Então, se eu pedir só o peso, às vezes você não perdeu tanto peso e aí você pode ficar frustrado. Mas nas fotos e nas medidas, a gente consegue ter um parâmetro melhor. Porque o peso na balança pode ser que não mude, mas nas circunferências e nas fotos evolutivas a gente consegue ver uma diferença melhor. Então, por isso que foi pedido esses três parâmetros: o peso, circunferências e as fotos, para que sejam avaliadas. Logo depois, a gente pediu para que vocês voltassem para fazer uma chamada de vídeo, ou seja, uma chamada de vídeo no sábado ou no domingo, só que nem todos conseguiriam comparecer na chamada de vídeo. Então, não seria justo eu fazer uma chamada de vídeo só com 5 pessoas e o restante não participar e não ter as informações que eu vou passar aqui. Então, por isso que foi criado esse vídeo aqui, para que todas do grupo conseguissem participar
e ver o vídeo. Então agora eu vou mostrar a vocês a planilha do desafio, ou seja, o plano alimentar, a planilha de treino, os cadernos de receitas e depois como vai decorrer esse desafio. Então, o desafio de verão Boa Forma é um desafio de 30 dias. Foi criado um plano alimentar para que vocês tivessem uma sugestão e saber o que comer. Então, um plano alimentar ele qualitativo para que vocês conseguissem entender como é uma composição de um plano alimentar. A planilha de treino também foi criada uma planilha de treino feminino e uma planilha de treino masculino, porque às vezes o treino e a alimentação também é diferente do homem para a mulher. Então, por isso foi criado planilhas e o plano alimentar diferente para homem e para mulher. A planilha de treino e o plano alimentar, ele não é individual, né? Ele é coletivo, como foi explicado desde o início. Então, vai ser um plano alimentar masculino para todos os homens que estiverem no grupo, um plano alimentar feminino para todas as mulheres que estiverem no grupo, e a planilha também é a mesma coisa. Então, aqui é um material que tem algumas orientações. Então, nessas orientações, tem a estrutura do desafio, né? O material do desafio consiste em plano alimentar, lista de substituições, a sugestão de cardápio, como eu falei, receitas e a planilha de treino. Então, nesse material aqui, vocês vão encontrar plano alimentar, as sugestões e a lista de substituições e algumas orientações. Já em outro material, vai ter a planilha de treino, o caderno de receitas e um e-book também de receitas, para que vocês consigam ver mais detalhadamente. Porque se colocasse também só em um material, ia ficar muito extenso e aí ia ficar, às vezes, você nem ia conseguir ver todo. Então, por isso foi distribuído em 4 arquivos, para que vocês conseguissem ver cada um separadamente. Então, esse material é pessoal e intransferível, ou seja, esse material só é focado e só é entregue para pessoas que estão aqui no grupo. Você não pode enviar para pessoas que não estão aqui no grupo, tá? Porque é considerado plágio, cópia, reprodução, então é proibido. Então, para quem está participando no grupo, esse material é para você. Já pessoas que não estão participando do grupo do desafio, então não pode ser transferido para essas pessoas. Então, vamos começar? Primeiramente, a gente tem aqui algumas orientações, como descasque mais e desembale menos. Uma das principais ações quando a gente adota um novo hábito saudável é isso, é a gente conseguir descascar mais e desembalar menos, ou seja, consumir mais alimentos in natura, laranja, melão, legumes, verduras, proteínas, do que alimentos industrializados, que a gente tem que desembalar. Então, por isso, a gente precisa descascar mais e desembalar menos. Então, aumentar também o consumo de água, porque a água ela é essencial para a nossa vida. Então, ela vai estar ali presente em todas as funções do nosso corpo, no intestino, na parte urinária, na parte cardiovascular. Então, ela vai estar contribuindo para todos os sistemas do nosso corpo. Por isso que a água é importante. Por isso que o primeiro desafio que a gente vai ter no nosso grupo é sobre a água, sobre o aumento do consumo de água, tá? Invista mais no consumo de fibras alimentares, ou seja, consumo de frutas, legumes, vegetais. Algumas fibras também que estão presentes no plano alimentar, como a chia, o psyllium, a aveia, que vai ajudar na saciedade também e no trabalho do intestino. Então, aumentar o consumo de fibras na sua alimentação é muito importante nesse desafio. Comer quando tiver fome e não quando tiver vontade. Porque às vezes a gente está ali, não está sentindo fome. Você comeu, está saciado, mas às vezes você sente vontade de comer coisas. Não é que você esteja com fome, você só está ali com a vontade de comer, de ter alguma coisa para mastigar. Então a gente tem que ficar ciente, ligado, para que consiga entender
essa questão de estar saciado e querer comer, porque é totalmente diferente uma coisa da outra, tá? Faça escolhas saudáveis. Fazer a dieta não é abrir mão das coisas que você gosta, é adaptá-la para um plano alimentar. Ou seja, você vai ver que no plano alimentar são coisas básicas que a gente usa no nosso dia a dia, só que de uma maneira mais correta e mais equilibrada. Não é que a gente vai tirar tudo da sua alimentação. Não, não é isso. Alimentação saudável não é isso. Mas é você introduzir mais alimentos saudáveis na sua alimentação. Ter uma alimentação mais variada, mais vasta, para que você consiga ter uma melhor qualidade nessa composição do seu prato. O que consumimos no desafio? Então, basicamente, a gente consome no desafio comida de verdade. Arroz, feijão, salada, legumes, frutas, ovo, frango. Normalmente é isso. Então, são alimentos que a gente vê no nosso dia a dia. Só que às vezes a gente deixa de lado. A gente prefere comer um biscoito, prefere comer um salgado, do que comer esses alimentos. Então, por isso que a gente vai fazer base desse desafio. Alimentos saudáveis, alimentos in natura, alimentos minimamente processados, tá? Então, essa vai ser a base da nossa alimentação durante esses 30 dias. O que que a gente não vai consumir? Durante o desafio, vai ter desafios diários. Todo dia vai ter um desafio. Então, lá no grupo vocês vão ver que cada dia vai ter um desafio. E por que serve esse desafio? Para estimular vocês a conseguir cada vez mais se alimentar de uma maneira saudável. Então, o que a gente não vai consumir durante esses 30 dias? Industrializados, alguns industrializados, o açúcar, algumas gorduras, ou seja, as gorduras de alimentos que são saturados, carnes embutidas, como a calabresa, o bacon. Então, a gente não vai consumir esses tipos de alimento. O excesso de sal também, porque tem muita gente que consome muito sal no dia a dia. Fast foods, ou seja, alimentos que são fritos, salgados fritos. Um hambúrguer que é muito carregado em óleo. Então, refrigerantes com açúcar, né? O zero açúcar a gente às vezes ainda vai poder consumir. Temperos industrializados, ou seja, aquele sazon, o quinô. Então a gente não vai consumir durante esses 30 dias. E a bebida alcoólica, né? Porque é muito importante durante esses 30 dias a gente ir tirando algumas coisas ali. Não é que vai tirar tudo, mas a gente vai ter que tirar algumas coisas. Temperos a serem consumidos. Eu coloquei aqui porque no plano alimentar, lá não vai ter temperar a carne com tal tempero. Mas aqui tem algumas sugestões de temperos a ser consumido, como o chimichurri, a páprica, o tempero baiano, que são temperos secos e são encontrados em casas de produtos naturais ou até mesmo na feira. Então, as bebidas que podem ser consumidas durante esses 30 dias: café, a água, chá, sucos naturais, alguns tipos de vitamina, iogurte natural. Então, essas são as bebidas que vão ser consumidas durante esses 30 dias. Eu peço que, para quem, aquelas pessoas que não conseguem comer coisas sem açúcar, também você pode fazer uma troca de usar o adoçante stevia ou a sucralose nas bebidas que você vai consumir durante esses 30 dias. Então, você pode fazer essa troca do açúcar para um adoçante. Eu aconselho mais o adoçante stevia. Então, tem algumas estratégias também de chás. O chá ele vai ajudar na retenção de líquido, que é muito importante. Então, você pode beber de 2 a 3 xícaras por dia, sendo ela chás calmantes, chás diuréticos, que vai estar ajudando você nessa caminhada. Então, os chás diuréticos, eles vão ajudar nessa parte da retenção de líquido. Já os chás calmantes vai ajudar você a ter um melhor sono, um descanso melhor. Aqui tem também como fazer a infusão e a decocção do chá.
para quem não sabe fazer, então aqui tem ensinando como fazer. Algumas sugestões também de chá a serem consumidos, para quem gosta de chá. Aí tem o chá de gengibre, o chá de cúrcuma, a canela, a cavalinha, que todos são chás ótimos para as funções do nosso corpo. E aqui está algumas orientações que eu vou deixar para vocês lerem, porque se eu ler tudo aqui, vocês não vão nem precisar ler o material. Então, vou deixar essa parte aqui para vocês darem uma lida, uma olhada. E como montar um prato saudável? Então, um prato saudável normalmente ele é montado por legumes, verduras, proteína, leguminosas e o carboidrato e algum tipo de gordura boa. Então, a base da nossa alimentação é isso. É a proteína, o carboidrato, legumes, verduras, tudo isso para montar um prato. Então, escolher sempre na hora do almoço, no jantar, legumes cozidos e a salada crua. Então, você vai ter lá a opção de legumes cozidos. Então, metade do seu prato vai ser legumes cozidos e a salada crua. A outra metade vai ser arroz, a leguminosa, que pode ser o feijão, o grão de bico, e a proteína, que pode ser o frango, pode ser o peixe, pode ser a carne. Já na parte do arroz, você pode substituir por batata inglesa, batata doce, a mandioca. Então, tudo isso você pode fazer tendo o equilíbrio. Então, por isso que a gente tem aqui como montar um prato saudável, para vocês terem uma ideia de como é um prato saudável, tá? Porque não adianta nada eu botar lá um plano alimentar e vocês não saberem como montar um prato. Então, a partir de hoje, vocês já sabem que metade do prato vai ser composto por legumes, verduras cozidas e a salada crua. Já a outra parte vai ser arroz, feijão e a proteína. Então, aqui tem alguns exemplos também de carboidrato, tem alguns exemplos também da proteína animal, a proteína vegetal, que são as leguminosas, a gordura e as verduras e legumes. Normalmente, nessa parte de gordura, a gente tem que maneirar um pouquinho também, porque a gente também não pode chegar no prato e jogar azeite no nosso prato. Não. Se você for utilizar, é um fio de azeite. É muito pouco azeite, né? Porque tem gente que usa muito azeite quando vai fazer um preparo ou quando vai temperar a salada. A dica que eu dou da salada mesmo é só temperar com sal e limão e um pouco de água, ou sal e limão e vinagre. Não precisa temperar com azeite, tá? O azeite deixa para fazer os preparos dos alimentos, para grelhar o frango, tá? Para saltear os legumes cozidos. Então, deixa para essa parte. A salada crua já não precisa temperar com o azeite. Aqui é o plano alimentar, a sugestão do plano alimentar. Então, vocês estão vendo que o café da manhã é proteína, gordura e carboidrato. Ou seja, pode ser um cuscuz com ovo e uma fruta. Pode ser uma fatia de pão integral com ovo e uma fruta. Vocês estão vendo que sempre vai ter uma fruta no café da manhã. Então, o café da manhã ele sempre vai ser montado por essa estrutura: carboidrato, gordura e proteína. Então, nessa opção mesmo aqui, é uma opção de ovo, o ovinho que a gente faz com pão. E aí pode ser ter mamão com um pouco de psyllium. O psyllium é uma fibra. Vocês vão ver que lá no plano alimentar vai ter uma opção do psyllium. Esse psyllium você pode colocar em cima da fruta. Aqui é a opção do almoço e de jantar, que aí já vem as verduras e os legumes. Então aqui é uma composição: arroz, os legumes e a proteína. O lanche. O lanche normalmente vai ser uma fruta e uma proteína, ou uma fruta e uma fibra.
Então, pode ser um iogurte natural com uma fruta com a chia por cima. Então, essas são as opções. Aqui tem a sugestão de cardápio, né? Então, café da manhã, como eu falei, sempre vai ter proteína, carboidrato, uma fruta. Então, opção 1, ovo, cuscuz de milho, já cozido, mamão, café sem açúcar, que pode ser adoçado por um adoçante, stevia, a crepioca também, a opção 2, a panqueca de banana. Então, o almoço aqui é o almoço do brasileiro. Então, feijão, arroz, o filé de frango grelhado ou cozido, os legumes, ou seja, a cenoura cozida ou outro tipo de legume, e a salada crua, que é à vontade, tá? Aí tem outra opção também de purê, mix de legumes, carne moída e a salada crua, tá? Aqui é o lanche da tarde, como eu expliquei, sempre vai ser uma fibra e uma fruta, uma proteína e uma fruta, tá? Então, por isso a opção de iogurte, melão e aveia, e ovo, maçã e psyllium, e aqui também tem outro tipo de opção, tá? Aqui é a opção do jantar, e aqui são as listas de substituições. Então, você tem aqui, cuscuz de milho pode ser substituído pelo quê? Cuscuz de milho pode ser substituído pela batata doce, aipim, banana da terra, pão integral, pão sem glúten, tapioca, inhame, tá? O pão sem glúten é para pessoas que têm intolerância ao glúten, tá? Para aquelas pessoas que não têm intolerância a glúten, pode comer o pão integral normalmente, tá? Então aqui tem as substituições de cada um. Igualmente, o iogurte ou leite, né? Para quem tem intolerância à lactose, você pode utilizar o leite zero lactose ou o iogurte zero lactose, para não trazer nenhum dano para você. Aqui são as medidas caseiras, porque vocês vão ver que no plano que eu vou enviar individualmente no seu privado, vai ser o mesmo plano para todo mundo, mas para a pessoa ter uma melhor disponibilidade e facilidade de olhar o plano alimentar, eu vou mandar também esse material e o material do plano alimentar com as substituições e as quantidades no privado, tá? Então, para que vocês tenham uma facilidade melhor para utilizar todas as ferramentas que vão ser distribuídas. Aqui são as medidas caseiras. Caso alguém não tenha balança em casa, pode utilizar medidas caseiras ou a balança se tiver em casa, tá? Aqui é o final do nossa planilha, do nosso material. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, a gente vê que tem que ter constância para conseguir chegar em um objetivo, tá? Não adianta só seguir esses 30 dias, tem que seguir também para vida toda, para manter essa rotina de uma alimentação saudável e um estilo de vida saudável também. Aqui é uma planilha de treino. Então, a planilha de treino feminino. Então, a planilha de treino vai ter todos os treinos. Então, a planilha de treino feminino. Então, tem o treino A, treino B, treino C, treino D e treino E. Então, do treino A ao E, são para pessoas que treinam 5 vezes na semana, tá? Para quem não treina 5 vezes na semana, só treina 3 vezes na semana, você vai fazer o treino A, B e C, tá? Para quem treina 5 vezes, vai fazer o treino completo. Para quem treina 3 vezes na semana, vai fazer o treino A, B e C. Então, aqui tem algumas observações. Fazer sempre 40 minutos, de 30 a 40 minutos de cardio pós-treino. Descansar 30 segundos entre cada série, ou seja, você fez o agachamento lá, a série de 15 repetições. Aí você vai descansar, terminou aquela série. Você vai descansar 30 segundos. Aí vai fazer mais uma série. E assim sucessivamente, tá? Nos dias que você não fizer
treino na academia, ou treino em casa, a musculação no caso, pode fazer 1 hora de cardio. Então, se você não fez a musculação naquele dia, faça 1 hora de cardio, sendo ela em esteira, sendo ela em caminhada livre, em bicicleta ergonômica, tudo, tá? Fazer sempre uma atividade física. Então, para quem treina 3 vezes na semana, nos outros dias faz o cardio. Para quem treina 5 vezes na semana, sábado e domingo, faz o cardio de 1 hora. E assim sucessivamente. Aqui tem o treino também, a planilha de treino masculino, que é a mesma coisa, tá? A planilha de treino masculino tem treino A, B e C. Para as pessoas que treinam 3 vezes na semana, vai seguir o treino A, B e C. Para as pessoas que treinam 5 vezes na semana, vai repetir o treino A na quinta-feira e o treino C na sexta-feira, tá? E repetir as mesmas informações. Fazer de 30 a 40 minutos de cardio pós-treino, descansar 30 segundos entre cada série. E nos dias que não fizer a musculação, fazer o cardio, caminhada, bicicleta, alguma coisa do tipo. A gente também tem a parte do caderno de receitas. O caderno de receitas, ele fala algumas receitas que também tem no plano alimentar, para facilitar a vida de vocês. Algumas receitas aqui não vai estar no plano alimentar, tá? Mas vocês também podem fazer ou não. Vai ficar a critério de vocês se vão querer fazer também essas receitas ou não, tá? Desse caderno de receita. Então, aqui tem algumas receitas para você se guiar. Então, tem a vitamina, tem sorvete de frutas, tem um hambúrguer natural, feito em casa. E aqui é o e-book de receitas, né? O e-book de receitas tem algumas receitas diferentes, né? Para você que está querendo adotar novos hábitos alimentares, tem algumas receitas aqui, como a berinjela recheada, a batata rústica. Então, são esses materiais que vão ser disponibilizados. Vai ter também o material do plano alimentar, fora aquele que eu mostrei. Por quê? O plano alimentar vai ser enviado aquele material que eu mostrei do início e um plano alimentar com todas as substituições e todas as quantidades, tá? Então, a partir de hoje, vai ser enviado esses materiais para vocês. E cada dia a gente vai enviar um desafio, tá? Então, 30 dias, 30 desafios. Então, cada dia, pela manhã ou pela noite, eu irei mandar um desafio. E aí vocês vão ter que cumprir esse desafio, tá? Então, mas não há desafios que são difíceis. São desafios que são fáceis, tipo aumentar seu consumo de água, né? Para quem não faz ainda atividade física, fazer atividade física, são alguns tipos de desafio que a gente vai mandar todos os dias, tá? Para que todos consigam seguir. Para quem tem alguma dúvida de plano alimentar, da planilha de treino, a gente vai ter todo o suporte no WhatsApp. Então, você pode mandar mensagem para mim sobre o plano alimentar, sobre todas as questões de se está sentindo fome, se está tendo dificuldade com alguma coisa. Eu estaria aqui para dar o suporte, juntamente com Jeane, que é personal. Então, para quem tem alguma dificuldade com o treino, com a planilha de treino lá, pode mandar mensagem para mim ou para Jeane, que ela vai te responder, ou eu vou te responder para tirar qualquer dúvida de vocês, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o material ou alguma dúvida relacionada que não seja sobre nenhum tipo desse material, pode mandar mensagem, tá? Que estamos aqui a toda disposição. Eu espero que esses 30 dias sejam de conhecimento, que vocês consigam sair desses 30 dias com um novo pensamento,
mudando realmente seus hábitos e não só querendo atingir aquele objetivo de, ai, preciso perder não sei quantos quilos, tá? Porque o desafio realmente é para mudar os hábitos de vocês. Não é focado só em perda de peso. Não, é focado em mudanças de hábitos. Então, para a pessoa conseguir se alimentar de uma forma melhor, para a pessoa ter uma constância melhor nos treinos, para ter esse incentivo. Então, muita gente perguntou, ai, por que foi criado um grupo? Por que você não deu desconto nas suas consultas ou coisa assim? Então, o grupo ele foi criado justamente para o incentivo de cada um. Por isso que é, esse grupo, para que todos consigam interagir para ter um bom resultado, para conseguir realmente ter um novo estilo de vida. Então, eu conto com vocês. Vou mandar cada material. Espero que tenha deixado tudo explicado. Se não, se ficou alguma dúvida, pode mandar mensagem no meu privado que eu vou responder todos, tá? Eu vou dar toda a atenção do mundo para vocês. Então, vai ser enviado a planilha de treino, o e-book de receitas, o plano alimentar e todos os dias o desafio diário. Então, eu vou estar olhando no grupo todo mundo, se todo mundo está seguindo o desafio. Porque não adianta eu mandar só o plano alimentar ali, a planilha de treino, e vocês seguirem sozinhos durante esses 30 dias. Não, não é isso que eu quero. Eu quero que vocês realmente consigam seguir o desafio com os integrantes do grupo e comigo e com o Jeane, tá? Para que vocês realmente consigam ter esse suporte diário e essa motivação diária. Então, contem comigo. Estou muito feliz de lançar esse desafio para vocês. Não é uma forma individual, é uma forma coletiva, para que vocês consigam realmente motivar cada um e ter uma história para contar. Quando vocês tiverem dúvidas, estarei aqui. E mesmo se não tenham dúvidas, estarei aqui também, tá? Então, sejam bem-vindos ao desafio de verão. Boa forma, tá? Tchau, tchau.